Oi, oi, eu sou o Arthur, esse é o Caos em Contexto, e hoje eu vou te contextualizar sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Bom, antes de tudo, um contexto sempre rápido para vocês, é só que caso eu olhe para baixo, é só porque eu tô olhando pro meu celular para conferir alguns dados que eu não quero me perder nada, porque é algo com muitas nuances, então caso eu olhe para baixo, é só para conferir alguma informação ou outra. Eu acho que quem tá me escutando não vai fazer muita diferença, vai ser basicamente imperceptível, mas vamos lá. O acordo começou lá em 1999, ou seja, teve mais de 25 anos de história. Nesses 25 anos teve crise política, início de guerras, uma pandemia aí no meio, trocas de governo, foi muito complicado para ambos os lados, mas agora, em janeiro de 2026, finalmente foi confirmado pelos dois lados. É, a gente teve, no caso, quando esse vídeo foi postado semana passada, a representante da Comissão Europeia estava em Assunção para assinar, ela foi no Brasil também. Teve, eu acho que o líder do Parlamento Europeu, o Antônio Costa. Então, assim, podemos dizer que no início foi conturbado, mas hoje a gente conseguiu chegar lá com um grande sucesso. Eu acho que é um acordo positivo para ambos os lados. Vão ter pessoas que vão discordar, falar que é positivo só para um lado ou só para o outro, ou de que ele não é positivo de todo para nenhum dos lados. Eu acredito que é um acordo positivo para ambos os lados, dependendo de como os líderes vão usar esse acordo. Mas vamos voltar lá para 1999. Em 1999, a União Europeia e o Mercosul decidiram criar esse zona de livre comércio para ser uma das maiores zonas de livre comércio do mundo todo. Mas o que acontece? Lá em 1999, a gente tinha a União Europeia muito industrializada e com medo, né, de que fosse ter uma grande concorrência no quesito agrícola e tinha muito medo dos países do Mercosul não respeitarem as leis ambientais. E do lado do Mercosul, estavam com medo da União Europeia era muito firme, muito rigorosa e muito restrita. Então essa era a reclamação de cada lado. Tá, aí foram muitos anos, desde 1919, com essas mesmas reclamações e tudo, até que o acordo foi fechado em 2019, teoricamente, mas assim, não seguiu. Foi meio que travado, né, por assim dizer, por questões políticas e ambientais. E aí, por causa de um novo contexto global, ele volta à mesa em 2020, quando ele é aceito, né, e volta a ser revisto em 2020. Nisso, depois de 16 anos sendo revistos, ele finalmente foi retificado. Mas por que que ele voltou, né? Porque a partir de 2020 teve um novo contexto global, teve a guerra na Ucrânia, teve a mais dependência assim dos Estados Unidos e da Rússia e e eles estavam buscando por parceiros confiáveis. Então eles decidiram, né, acelerar esse processo com o Mercosul. Porque, gente, não achem que esse acordo de livre comércio é só de comércio, é só um contrato financeiro, monetário. Não, não é. Como eu sempre digo, tudo é político. E se tudo que a gente, enquanto indivíduo, faz é político, agora quando um chefe de Estado, chefe de blocos econômicos faz, é muito mais político ainda. Então, não, isso não é apenas econômico, é muito mais do que isso. É muito mais do que apenas economia. É dizer algo. É dizer, olha, Estados Unidos, eu não dependo só de você. Olha, China, eu não dependo só de você. É falar, a gente tem autonomia para fazer transações sem que vocês se metam. A gente tem uma zona de livre comércio que não envolve vocês dois. Entendeu? É um statement. Eu estou marcando um ponto aqui. E aí, né? Mas o que que esse acordo realmente muda? O que que é esse acordo, assim, de forma assim mais clara? A UE vai eliminar tarifas de cerca de 92% dos produtos do Mercosul, e o Mercosul vai eliminar tarifas de 91% para a União Europeia. Isso vai ser implementado de 10 a 15 anos, assim, de forma gradual. Porque não é tipo assim, a gente fez assim, agora não tem mais tarifa, 90% de tarifas para tudo. Não, não é assim, é implementado a partir de alguns anos. A indústria da União Europeia vai ser mais focado em ganhar acesso facilitado para carros, máquinas, produtos químicos e tecnologia. E aí o Mercosul
é mais para agricultura, que é mais carne bovina, frango, açúcar e o etanol, né? Que é o grande forte, assim, de países da Latinoamérica, da América Latina, desculpa. É, mas é que aí nasce uma das grandes controvérsias, porque sim, a América Latina é muito forte na agropecuária, mas o que acontece? Os europeus têm muito medo de que a América Latina, o Mercosul, não cumpra com as regras. Porque, por exemplo, aqui na União Europeia tem leis mais rígidas quanto a alimentos. Por exemplo, aqui para algo ser considerado chocolate, ele tem que ter um X% de cacau. Eu acho que no Brasil, o que você falar que é chocolate, é chocolate. Misturou um pouco de açúcar, você fez um chocolate aí. Aqui na União Europeia não é assim que funciona. As carnes têm que passar por um devido processo, e aí então eles têm um medo de que os produtos vindos do Mercosul não passem pela mesma rigorosidade, certo? Então perca a qualidade. Ah, e também o compromisso com o meio ambiente, porque os países assinaram, né, na COP21 de 2015, 2015, se eu não me engano, acho que sim, acho que é a COP21 de 2015. Foi em Paris, e o Acordo de Paris é o que tenta fazer com que diminua muito o aquecimento global, de que diminui 2 graus do planeta por ano, para tipo, tentar retardar ao máximo o aquecimento global. Bom, e aí eles têm medo de que a gente, assim, no sentido de latino-americanos participantes do Mercosul, a gente não respeite esse acordo. Principalmente porque, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, tem a floresta amazônica, e é um dos maiores pontos, assim, para ajudar no aquecimento global. E caso seja muito desmatado caso seja muito desmatado a floresta amazônica, isso, assim, é uma degradação ambiental que aceleraria o aquecimento global num nível descomunal, né? E os ambientalistas dizem que o acordo é fraco, sabe? E que os governos dizem que está fazendo o melhor possível. Então vai de cada um da sua opinião, certo? Mas, mas quem é contra? É contra por quê? O que faz as pessoas serem contra, alguns estados serem contra esse acordo? Os principais países que foram contra esse acordo foram a França e a Itália, certo? Porque são países muito grandes e que têm, assim, domínios da agropecuária aqui na Europa. Então eles temem que os produtos do Mercosul batalhem com eles, tipo, que eles percam muitos clientes para o Mercosul. E isso afeta muito a economia local lá na França e na Itália. Então a França e a Itália foram muito, muito contra. No sentido de, tipo assim, teve muitos protestos. Muitos protestos em Paris, protestos na Bélgica, de acho que 10 mil pessoas no protesto na Bélgica, de jogarem fezes, assim, no, acho que na prefeitura de Paris. Assim, foram muitos, com trator, foram muitos, 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 muitos protestos. Então é algo, assim, muito complexo de saber o que é melhor para o seu país, o que é melhor para o seu povo. É um conflito, assim, que você tem que dar o braço a torcer. Acho que ninguém nunca vai conseguir agradar todo mundo, mas é uma coisa política. Então, não tem como você só sair ganhando. De alguma forma você vai perder. E aí eles fizeram a escolha deles. Mas o que acontece? Para ser aprovado, tem que ser passar pelo Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu, hoje em dia, a União Europeia tem 27 países, eles têm para ser votado, é por maioria significativa? Eu vou só conferir aqui o nome da maioria, porque eu lembro de ter estudado isso, mas eu esqueci o nome da maioria. Um segundinho. Maioria qualificada. A maioria qualificada funciona o seguinte: desses 27 países, 15 países têm que aceitar, têm que ser a favor, e esses 15 países têm que ser no mínimo 66% da população europeia. Ou seja, por mais que sejam 15 países aceitando, se forem os 15 menores, não seria 66% da população, então não seria o suficiente. Então, desses países que aceitaram, tem que ser no mínimo 66% da população. E a França tem uma grande população. Então, o medo era que, caso a França se recusasse mais alguns outros países, não teria população o suficiente para aceitar o acordo. Mesmo que tivesse a maioria, mesmo que fosse os 15 países, se os outros 12 não aceitassem, não tivesse população suficiente. Mas 21 países aceitaram, 5 negaram e um se absteve. Quem se absteve foi a Bélgica,
Normalmente a abstenção ocorre por alguns casos, por exemplo, não quer se comprometer ou não concorda totalmente com o acordo, concorda com algumas cláusulas e não concorda com outras, ou não conseguiu chegar a um consenso, mas enfim, o único país que ficou em abstenção foi a Bélgica. Os países que não aceitaram, entre eles, claro, França, Hungria, Polônia, Irlanda e Áustria. E normalmente esses países se opuseram por causa da concorrência, da agricultura mesmo. A agricultura, principalmente no Brasil, que é o maior em extensão do Mercosul, a nossa agricultura é muito forte mesmo, é referência sim. Então, assim, isso é positivo entre partes para o Brasil, mas é algo assim que pode gerar muita revolta e por mais que a França tenha se oposto a isso, o acordo ainda foi aprovado, então cenas dos próximos capítulos ainda vão vir, talvez sejam mais protestos ainda, né? Mas é algo que a gente ainda não sabe. A gente torce para que não aconteça, né? Mas eu acho que seria inevitável, porque os franceses, além de serem conhecidos pelos protestos, é algo que vai muito contra o que eles querem. Esse acordo, assim, é muito prejudiciais para os comerciantes locais, os produtores locais da França. É assim, uma competição muito desleal mesmo. Mas, assim, apesar da assinatura, o que ainda não está valendo? Porque ainda precisa passar pelo ratificamento no Parlamento Europeu, a ratificação dos parlamentos nacionais e tem que ter uma aplicação provisória. Uma aplicação provisória. Mas assim, depois disso tudo, desse todo esse processo, disso que vai acontecer, o que isso implica na sua vida, na sua vida de pessoa que tá me escutando? Porque é uma zona de livre comércio, ou seja, vai diminuir as tarifas, vai ajudar no contexto de preços, mas ele fala também sobre como é que o mundo vai se organizar nas próximas décadas. Por exemplo, o comércio, o meio ambiente e a geopolítica. Porque, de novo, isso além de ser um acordo comercial, é uma mensagem de que a União Europeia não depende dos outros, o Mercosul também. E eu acho que um dos maiores, um dos principais, como pode dizer, jogadores está sendo o Brasil. Porque na geopolítica atual, o Brasil está dando, na minha visão, está dando um show, de verdade. É, tudo tem o Brasil. Aí você tá vendo esse acordo tem o Brasil, o BRICS tem o Brasil. Quando o Trump tentou taxar o Brasil revidou. E saiu até na New York Times que o Trump tentou desafiar o Brasil e o Brasil ganhou. Então eu acho que no quesito geopolítica, atualmente, o Brasil está dando um grande show, de verdade. E isso é mais uma vitória. Eu acho que se usar de forma correta, isso é uma vitória para o Brasil e para a União Europeia. Assim, não sou economista. Longe disso, economia não, não é o meu forte. Mas pelo pouco que eu estudei, não é tão glorioso, assim, não é um acordo glorioso, né? Isso afeta o que? Mais de 700 milhões de pessoas, se juntando as populações do Mercosul e da União Europeia. Muita gente, são muitas pessoas que são afetadas por isso, mas eu acho que vai ser um saldo positivo, até porque todas essas nações, para formar um acordo desse tamanho, não, não fariam de forma sem pensar no bem-estar da população e no bem-estar de todos. Eu acho que para chegar nesse nível é porque tem algo positivo aí para ambos os lados. Acho que tem que saber só aproveitar. A União Europeia é, assim, o maior bloco econômico, não é o bloco econômico, assim, a maior instituição. Tem até a supranacionalidade. É, assim, desenvolvido, muito desenvolvido, realmente. Não, tipo assim, tem os seus problemas. A União Europeia é símbolo, é referência em quesitos, tipo, em qualidade, em restrições e leis. Tem até aquela frase que é a China cria, a União Europeia regula e os Estados Unidos copia. Mas enfim, assunto outro vídeo. Mas a União Europeia é muito rígida, mas não rígido num sentido bom, que é para ter qualidade. Então, eu confio no quesito qualidade, se for regulamentado pela União Europeia. Mas é que, assim, esse acordo vai afetar todos de uma forma, talvez no dia a dia você não perceba, mas em algum momento, assim, no futuro, você vai pensar assim, nossa, esse acordo realmente mudou. Porque ele vai abrir assim, vai fechar algumas portas, claro, mas ele vai abrir muitas portas. Eu acho que, se eu não me engano, os preços dos carros vão ficar mais baratos futuramente.
porque a maioria dos carros são europeus, muitos carros são alemães, então isso vai ajudar muito no quesito carros. Só que vai atrapalhar muito na União Europeia no quesito de agropecuária. Mas assim, nessa questão geopolítica é algo que vai ficar marcado para a história. Esse conjunto todo, esse acordo de algo que ficou para a história, demorou 26 anos para assinado por um motivo. Porque agora finalmente é bom para os dois lados. Quando a França e a Itália estavam demorando para assinar, não queria assinar, não queria assinar, o Lula mesmo assim, olha, vocês assinam, vocês têm um tempo, assinem logo, dê um chega para lá neles. Eu acho que assim, de novo, eu tô repetindo muito, eu acho que eu não quero dar minha opinião, porque eu não sou expert no assunto, é a minha opinião aqui é pessoal mesmo, eu tô te falando o que eu sei, o que eu estudei sobre, por exemplo, semestre, ano passado eu tive sistemas políticos da União Europeia. Então eu sei como é que funciona o negócio da ratificação, do processo dos 27 países, da maioria, sempre esqueço o nome da maioria, maioria significativa? Não da maioria, mas é no quesito de 15 países mais 66% da população, porque isso caiu em teste, tipo assim, eu estudei o básico disso tudo, eu não estudei muito a fundo o acordo. Eu sei o suficiente para dar opinião aqui para vocês e para entender, porque isso é muito, muito importante, influencia tanto eu aqui quanto eu lá no Brasil. Então, eu acho que as pessoas poderiam dar um pouco mais de atenção sobre isso. E, de novo, eu acho que o Lula deu um grande show geopolítico. Não tô aqui falando que ele é o melhor presidente do mundo, falando que ele é um ótimo presidente, não tô falando que, no quesito geopolítico, ele fez ótimos movimentos, ao meu ver, ok? E eu acho que é isso, eu acho que eu expliquei bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam aí nos comentários ou me mandem na DM. Vou ficar muito feliz em responder. Tiveram algumas pessoas que pediram esse vídeo, eu fiquei muito feliz que tiveram pessoas que me mandaram pedidos. Eu gostei de fazer esse vídeo porque eu acho que foi o primeiro, assim, que eu falei mais de geopolítico. Eu fiz um plantão do SEC, né, que eu falei sobre o Maduro e o Trump. Eu planejo fazer um vídeo mais a fundo sobre esses dois, mas é que, por exemplo, o Trump, agora, inclusive em ligação com esse vídeo já, o Trump quer tomar a Groenlândia, quer porque quer tomar a Groenlândia de alguma forma, só que a Groenlândia é da Dinamarca, e a Dinamarca é europeia. Então, quando ele quer tomar um território europeu, ele tá caçando briga com 26 países ao mesmo tempo. 27, né? Porque é complicado. Porque você não pode simplesmente falar assim, esse país agora é meu, essa região aqui agora é minha. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente tá vendo que quando você faz isso, você entra em guerra. Por exemplo, a Rússia falou assim, a Ucrânia é minha. E tá numa guerra aí tem o quê? 4 anos já, basicamente. Não é assim que funciona. E o Trump tá caçando sarna pra se coçar. Então, de novo, esse acordo fala, não, nós não dependemos do Trump, nós não dependemos dos Estados Unidos. Mas enfim, assunto para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, ok? Deixa o like, se inscrevam, e é isso.